Belfast, Irlanda do Norte. On your right hand side there at the bar, there was a man, there's been a few people killed, there's a man killed there quite recently. Also a bomb through him. On your left hand side, there's a chemist shop here. There was a woman killed who was working behind a counter. What you see there is electronic barriers, which was local people demonstrate for to be erected because it was an accident. As fronteiras do ódio e da violência entre bairros vizinhos. Very, very dangerous. E isso já dura há tanto tempo. I'd say I get close to it. These people have gone to get used to us after all these many years. I'll never get used to it. Never. Should go on to be died away. And our kids is fighting for it. We never free of this country. Never. Our kids and our grandkids will be fighting to get us free. That's the only time. A memória de uns não é a memória de outros. Irlandas. Distribuição Sinanse. Hello. Versão brasileira, Áudio News. To the hitchbox for 14 years or more. On the blanket, the conditions they were born. Let's see the people singing. Are you there to call me a terrorist? Are you there to call me You have conquered many nations, you divided many lands. You have terrorized our people, evil with your arrogance. Tudo começou com Cromwell, grande aniquilador de católicos, apelidado de o Açougueiro. Ele tornou a velha Irlanda a primeira colônia da coroa britânica. Violência, fome e miséria. Durante 3 séculos, a lei britânica é dura com os irlandeses, colonizados, privados de suas terras e de seus direitos, condenados a sobreviver no exílio. De conflito em conflito. Primeiras imagens de Dublin no começo do século. À esquerda da imagem está a estátua de Daniel O'Connell, fundador do movimento nacionalista no século XIX e primeiro católico irlandês eleito em 1829 no parlamento de Westminster. Em pequeno número, os nacionalistas lutavam pelo fim das leis discriminatórias, pelo reconhecimento dos direitos civis e a reabertura de um parlamento local. Em Dublin, visita do rei. Sugerida pelo primeiro-ministro Gladstone, a promessa de um abrandamento das leis e a futura instauração de uma nova forma de autonomia para a Irlanda. Mas são promessas que se chocam diante da intransigência dos protestantes. A miséria e a demora das reformas prometidas antecipam a agitação social. Em 1913, querendo obter o direito de se sindicalizar, os operários de Dublin entram em greve. Essa provação durou 6 meses, paralisando a economia. E o exército teve de intervir para pôr um fim a ela. Dez anos antes, Arthur Griffith criou um pequeno partido, o Sinn Féin, que significa só nós em celta. Ele queria autonomia. Outros, no mesmo momento, acreditam na luta armada e se preparam. O Irish Citizen Army e os voluntários irlandeses. 2 milícias em concorrência. Grande cidade portuária, canteiro naval e indústria próspera, Belfast do Norte é mais britânica do que irlandesa. As colônias dos séculos anteriores instalaram aqui uma população de protestantes austeros e devotos que se entende melhor com seus primos da Escócia e de Gales do que com os irlandeses católicos do Sul. Eles são, antes de mais nada, súditos britânicos e assim pretendem ficar. E quanto mais o governo parece disposto a ceder à pressão dos nacionalistas irlandeses do Sul, mais aqui no Norte manifestam contra qualquer projeto de mudança do estatuto político da ilha. Unionistas, eles querem que a Irlanda continue sendo uma província da União Britânica. Nada de Home Rule, a autonomia constitucional na Irlanda. Edward Carson, o mais intransigente dos unionistas, lidera o movimento, carregando com ele a população de Belfast e toda a sua região para assinar um documento que se opõe ao projeto de autonomia.
Foram tantos a seguir Carson que essa grande assinatura coletiva durou 8 dias. Em vão. Um ano depois, o parlamento britânico vota em favor da autonomia da Irlanda. Traído por Londres, Carson e os unionistas organizam a sua própria milícia. Dispostos a tornar a região de Belfast um campo de batalha, eles não cederam 1 milímetro de território. Na Europa, a Primeira Guerra Mundial começava. Em Dublin, o funeral de líderes nacionalistas é, para as milícias, uma ocasião perfeita para mostrar à população a sua força e resolução. De um lado, o Irish Citizen Army, do outro, voluntários irlandeses. Agora, a luta armada parece inevitável para o mais radical dos nacionalistas, pois a autonomia tão esperada não foi aplicada. Foi suspensa, logo após a sua votação até o final da guerra contra a Alemanha. A guerra devasta a Europa. Vários voluntários se engajam nas linhas do exército britânico, no sul e no norte. No entanto, esta guerra não é deles. Os do norte foram completamente massacrados durante a Batalha de Somme. Foi neste momento, enquanto todas as forças do exército britânico haviam se alistado na Europa, que na segunda-feira de Páscoa de 1916, uma centena de nacionalistas resolveu, em nome da República Livre da Irlanda, ocupar o Correio Central e alguns pontos estratégicos do centro de Dublin. A insurreição iria desencadear a revolução. Mas a população, em sua maioria hostil à violência, não aprovou o que ela considerou uma traição, a ponto de aplaudir a rápida e violenta intervenção do exército britânico, que atacou o centro com canhões da marinha. Isolados e esmagados, os rebeldes foram obrigados a se render em menos de uma semana. Dentre eles, está o futuro presidente da República Livre da Irlanda, assim como o futuro criador da Anistia Internacional. E há uma mulher, a Condessa Markievicz, mais conhecida por seu apelido, a Condessa Vermelha. Também há Thomas Clark, um dos 3 líderes da insurreição. Condenado à morte, Tom Clark foi fuzilado 3 meses depois. Os últimos instantes e últimas palavras de Tom Clark serão evocados por sua mulher em um documentário 50 anos depois, em 1965. He stood in the cell with me. I got about an hour. But even then we didn't talk about anything about ourselves. We talked about the future. And the future of the country. And he said, all of us that are going out tonight, he said, believe that we have saved the soul of Ireland. That we have struck the first successful blow to freedom. And that freedom is coming. But between this and freedom, he said, Ireland will go through hell. But he said, Ireland will never lie down again. 14 pessoas foram executadas. 14 mártires que transtornam a opinião pública. Com estes mártires, toda uma população exige a independência. Escondido em meio ao funeral está Michael Collins, o único dos líderes rebeldes a ter conseguido fugir. Ele começa a fazer das milícias um verdadeiro exército clandestino, o Exército Republicano Irlandês, o IRA. Corajoso, voluntário, organizador eficiente, orador inflamado e bom vivant, Michael Collins é um líder carismático. Logo, Collins recebe o reforço daqueles que se tornaram na prisão heróis populares. A Condessa Markievicz, a Condessa Vermelha, libertada em 1917. Raymond de Valera, futuro presidente da República. Uma única palavra de ordem. Independência em um só partido. O Sinn Féin. Só nós. Os militantes nacionalistas ingressam em grande número para o Sinn Féin, cuja convenção nacional, 6 meses depois, mostrou a sua força e organização. Em 1918, quando o governo britânico quer impor aos irlandeses a mobilização para reforçar as tropas na Europa, um vasto movimento de greve geral paralisa o país.
Sindicatos, partidos políticos e Igreja Católica, a união é total. Agora é uma nação que vai às ruas. Vencedor das próximas eleições, o Sinn Féin logo declara secessão com o Reino Unido e nomeia De Valera para presidir o primeiro parlamento irlandês. O governo britânico envia o exército para restabelecer a ordem. Decretados marginais, os deputados do Sinn Féin posam na rua pela última vez, formando uma simbólica cadeia humana. Rua Talco. O primeiro atentado do Irã. Um oficial britânico. Outros se seguirão, minuciosamente organizados por Michael Collins. Lei marcial. Pessoas sendo revistadas. Toque de recolher. Collins, cuja cabeça está a prêmio, está impossível de ser encontrado. À noite, grande terrorista e às vezes bom de copo, o chefe do IRA, Michael Collins, também é de dia ministro das finanças do governo clandestino. Sempre jovial e sarcástico. Contra Collins, contra o IRA. São os chamados Black and Tans, uniformes desemparelhados, metade preto, metade caqui. Mercenários contratados pelos britânicos para lutar contra os terroristas. Entre eles e o IRA, há uma guerra sem perdão. Emboscadas e atentados. Michael Collins continua impossível de ser achado. Por onde os Black and Tans passam, as colheitas são queimadas. Aldeias saqueadas. E populações expulsas de suas terras. O prefeito de Cork é assassinado. Usinas destruídas. O centro de Cork, segunda maior cidade do sul, é devastado. Diante da porta das prisões, uma multidão silenciosa, imóvel e fervorosa encoraja e apoia, com a sua presença, o lento e funesto martírio dos grevistas da fome. Os dias passam. Dias exaustivos, pesados, fúnebres. Muitos morrem. Como Max Sweeney, o novo prefeito de Cork, aqui filmado na prisão. Ele morre esgotado no 50º dia de guerra. Quando seu corpo volta à Cork, toda a Irlanda está presente. Unida pelo sangue de seus mártires. Após 2 anos de guerra, o rei e o governo britânico cedem, propondo aos irlandeses uma trégua, a retirada das tropas e a libertação de todos os prisioneiros. A
reabertura do parlamento eleito de Dublin para uma conferência de paz. Eamon de Valera e Arthur Griffith vão a Londres negociar as condições da independência em companhia de Michael Collins, o vencedor militar desta guerra. As negociações duram várias semanas, acompanhadas por uma multidão paciente e atenta rezando em Londres, na frente do número 10 da Downing Street, diante do parlamento. A Irlanda está livre. Mas enquanto o exército britânico se retira, uma comissão está trabalhando e marcando uma fronteira delicada entre católicos no sul e protestantes no norte. E obriga famílias isoladas a se juntar à sua comunidade algumas ruas ou quilômetros adiante. Este é o preço da independência. A divisão. A ilha dividida. Ao sul, 3 milhões de habitantes, dos quais 95% são católicos, em um grande estado livre da Irlanda. No norte, Ulster, com 2/3 de protestantes, continuará sendo parte da União Britânica, com um governo autônomo. Em Belfast, a rainha e o rei George V são acolhidos por uma multidão aliviada e satisfeita. É a abertura do parlamento e a posse de Sir James Grey, primeiro-ministro do governo local. We are part of Great Britain. I think I am right to say we are the most loyal part of Great Britain. And all Ulster men rejoice in the close relationship between the mother country and ourselves. A fronteira. De um lado e de outro, polícia e forças da ordem. As instituições vão sendo instauradas. No norte, a RUC, Polícia Real do Ulster. No sul, começam a recrutar, formar e vestir os voluntários com o uniforme do novo exército do Estado Livre da Irlanda. A guerra civil dura um ano, causando mais de 1000 mortes e novamente devastando plantações e a economia. De Valera, finalmente esgotado, e os seus partidários devem entregar as armas. São vencidos e presos. Enquanto isso, em Belfast, desemprego, fome e miséria atingem grande parte da população. As medidas discriminatórias que afastam os católicos das contratações de emprego provocam os primeiros confrontos violentos entre as duas comunidades, acentuando a formação de guetos, católicos de um lado e protestantes de outro. Em Dublin, a guerra civil terminou. De Valera e seus companheiros são libertados. Finalmente a paz. A divisão é esquecida. 10 anos depois, o Estado Livre começa a viver sem pensar mais no norte. Finalmente, o primeiro-ministro de Valera forma o seu primeiro governo. Entre eles, Sean MacBride, futuro fundador da Anistia Internacional e Prêmio Nobel da Paz. 15 anos antes, ele estava entre os insurgentes do Correio Central em 1916, assim como de Valera. Government of the Irish Free State has been elected by a large majority for the purpose of putting into execution a programme based on the deep national instinct of the Irish people. This programme aims at restoring the unity of this island and creating an independent Ireland living its own cultural, economic and national life. Um país pobre, rural, quase totalmente agrícola. The economic aim is to make the country as self-sufficing as is reasonably possible. In all our work, it will be noticed that there is deliberately a strong bias towards rural rather than city life. Um país de camponeses cuja pobreza marcou seus valores morais e suas tradições. Um país católico que tem a partir de agora o direito de viver segundo as regras rigorosas ditadas pela Igreja Católica.
O poder político está sujeito ao apoio da Igreja e é com a participação da hierarquia católica que o Estado regulamenta a vida social, familiar, cultural e a educação. Assim caminha a Irlanda de Eamon de Valera, longe da guerra que assola novamente a Europa e o mundo. A Irlanda de homens tranquilos. A Irlanda de contadores, escritores e poetas. A Irlanda de Joyce e de Yeats. E quando morre o poeta, Yeats, toda a Irlanda está lá, em família, em volta do túmulo. O poeta passou. Assim como os anos. De Valera é presidente da República. Livre, irlandês e avô. Assim caminha a Irlanda. Assim caminha a história que transforma a miséria e o exílio em mitos e lendas felizes. When my great-grandfather left here to become a cooper in East Boston, he carried nothing with him except two things: a strong religious faith and a strong desire for liberty. É quase um final feliz. Mas ainda restam alguns que não esquecem. Algumas pessoas que, em nome do IRA, explodem alfândegas e postos de fronteiras contra a divisão para libertar o Norte. Do you still believe that violent methods are justified? I do. Why do you think this? Well, I don't believe this is true, that the people in the North don't want to change the state. I believe that people of Ireland the whole people of Ireland want complete independence. And I believe the only way it can be achieved is by physical force. Then you don't recognise governments in Ireland, either north or south? No. O Norte se tornou uma cidadela protestante. We are fighting to protect the Christian faith. We are a bastion, an outpost of the faith that once was the faith of the British Empire. We are fighting to preserve the constitution of our land. A maioria dos protestantes e católicos vive em bairros separados. Aqui, o Deus de uns não é o Deus de outros. Aqui, em uma paróquia protestante, Deus fala ao telefone, basta ligar. Along the Niagara Falls, there is a signpost which warns folks of the danger of going beyond a certain point. Over a period of years, a large number of people have been swept to their death, and once they have gone beyond this point, there has been no possibility of saving them. It is like this with salvation. We need, dear friend, to live the holy and the pure life. Call again tomorrow, and God bless you today. Goodbye. Could you live with a Roman Catholic? Oh, no. That'd be among my own. Yes. Anyone up here, I don't think, would like to live under Catholic rule. There's all talking about it, well, there's rumours about it, there's actually talk that Northern Ireland is going to come united and rule is going to be under the Pope. And I personally, I wouldn't like that at all. I wouldn't live under the Pope's rule at all. What do you think is most worrisome about Catholic religion? What?
Well, they're under the will of the Pope. They go by what the Pope says, not by their own feelings. You know, if Rose says, don't take the birth control pill, they don't take it. They're not worried about they're having too many children if they're not able to feed. They're just going on ahead, having more and more children, whenever they know that they can't feed them. Why? Because the Pope says they're not allowed to do anything about it. You know, that's like, they're not really allowed to do what they want. Wants to flood the whole of the world with Roman Catholic children. And this is what's happening here in Ulster. They're going to be, I know they're going to bleed us out in the finish. People in the Shankill say they'd hate the idea of one Ireland because the Pope would be telling them what to do. Well, the Pope is a religious figurehead. He's not a political figurehead. Eles são católicos e vivem num bairro misto. I believe he has people in the south, maybe not the Pope directly, but the church does. Yeah. Well, they do run a lot of things, you know. Well, some people think the church is really ruining your life, but in fact the church gives you freedom of speech. You can do and say and vote for whoever you want. The church really doesn't put any hard and fast rule on who you vote for. If they wouldn't come along and tell you things like that. Would you like to live in a Protestant area? But I have lived in a Protestant area. I lived in a Protestant area all my life. What's the name still road? What's that road? I mean, we moved there from sometimes 11 year old. But the first year or two around the Celtic that singing says go home, right on your back door. There was always one next door, there was a Protestant to wipe it off. Never worried us, you know. Em Fintona, bairro católico. A senhora Queen e 3 de seus 6 filhos, todos vivem aqui nesta casa. Este é o Sr. Campbell e alguns de seus 6 filhos. Mais uma família de 8 pessoas, da senhora McWigan. A senhora Pearson e seus 5 filhos. A senhora Mullow e a sua família, 8 filhos. Todos vivem aqui. Nenhuma dessas casas tem água encanada, nem esgoto. Há 10 anos, os serviços sanitários declararam todo o bairro insalubre. Católicos ou protestantes são os bairros da miséria, do desemprego duradouro, das casas insalubres. There are 5 of us here, my husband and 3 children for me and my husband. And this is a terrible place to live in. The floor's ready to collapse altogether. And we've only one room, made empty 2, and we've nowhere to hang our clothes or nothing. Or we've no part here at all to move in. And how long have you been here? 7 years. It's in a terrible condition, and during the storm there last week, they've all cracked above the window, as you see, and the corner of the seal has fallen a bit. And we're loving even sleeping and cooking in one room, and all we have to cook on is a gas room. And now we've no room for nothing, so we're looking forward, surely, to better conditions. Only for the children's sake, at least, that maybe years now before we're housed. But I'm here, because the corporation's still folding. Todo ano, com fanfarra, chapéus coco e bandeiras, os orangistas comemoram a vitória de Guilherme de Orange sobre o rei católico 3 séculos antes. Para o inferno com os papistas. Aqui, desde a divisão, as leis são feitas pelos protestantes para os protestantes. Um verdadeiro apartheid que já começa na escola. Escola para protestantes e escola para católicos. Cada um em seu canto para o resto da vida. Afastados da administração e dos empregos públicos, os católicos também são apartados da universidade e de todas as funções ativas da vida econômica. Para trabalhar e viver normalmente, a maioria é condenada a se exilar. When you leave the university, what do you think your prospects of a job? Very poor in this country. Because I get very little satisfaction living in this country. I think, like, the system's really promoting bigotry in this country. The people in this country are very, very friendly people, and they will give you jobs. But apart from that, there's not really any real opportunities in the country. Have you or any of your friends ever had any difficulty with jobs, getting jobs in Belfast? Well, personally, no, I haven't. But one thing did astonish me very much. I applied for a job at the catering department of Queen's University. And it was the catering officer secretary who took the interview. And the first question he asked me was my address, and the second question was my religion. Now, I don't think this should be so in applying for any job, anywhere. One should not be asked the religion. The jobs in this town are controlled by only 2 sources, religion and politics. And if you're a black man, you can get all the work you want, but then you must be Freemason. If you're a Catholic, they don't want you. But the people that are balanced in the state, both here, the 26 counties, and if you're that in England, are the Catholic Church. We must face the fact that the main difference between Northern Ireland and South Africa is the fact that we, the native population, are not black. We are not regarded as equals of the others in the city. They try to make us feel and do everything in their power to ensure that we feel that we are second-rate citizens. Cidadãos de segunda classe.
A cada verão, os católicos devem se submeter aos tambores e pífaros dos orangistas como uma dolorosa provocação. A memória de uns não é a memória de outros. O som dos tambores lembra a uns que foram vencidos, colonizados e destituídos de suas terras há 2 séculos. E aos outros, que é preciso ficar atento e não ceder em nada do que eles conquistaram. Mas, em 1965, a opinião começa a se abrandar. Terence O'Neill, primeiro-ministro, é um moderado, realista e partidário de uma política mais amena e generosa com os católicos. Ele sabe que já está em tempo de os governos de Dublin e de Belfast, que se ignoravam há 40 anos, se conhecerem e se falarem. Sean Lemass, primeiro-ministro da Irlanda, responde ao convite de Terence O'Neill, primeiro-ministro do Ulster. Um encontro e um aperto de mão que provocam a ira do mais intransigente dos fundamentalistas protestantes, o reverendo Ian Paisley. And that he was very glad to talk to her over the hedge. Of course, Captain O'Neill's a married man, and he shouldn't be talking over the hedge to any young lady. But I want to say this evening that we don't look upon the south of Ireland as a beautiful young lady. We look upon the south of Ireland as the refuge for the murderers of policemen and law enforcement officers and Protestants who will not bow the knee to the Romish field. Pelo direito à moradia e ao trabalho, pela igualdade de voto e o fim das leis segregacionistas, os católicos se manifestam. Aqueles que, 30 anos depois, serão os principais líderes já estão aqui. Uma manifestação pacifista e decididamente não violenta, seguindo o modelo das passeatas pelos direitos cívicos na América e contra o apartheid na África do Sul. Mas no dia 5 de outubro, em Londonderry, os policiais, protestantes extremistas, atacam. Toda a cena acontece diante da imprensa e de câmeras de TV estrangeiras. A violência contra os direitos fundamentais dos católicos na Irlanda do Norte passa a ser conhecida pelo mundo. Nos dias e semanas seguintes, o protesto católico aumenta. No centro de Londonderry, bairro inteiramente protestante, o povo se une àquela que se tornará a Joana d'Arc da Irlanda, Bernadette Devlin. No dia 4 de janeiro, mais uma passeata pacifista de Belfast a Londonderry cai em uma emboscada protestante. Os policiais nada fizeram para protegê-los. A cada semana, a violência aumenta. And the marching feet of the Protestants today cause the bigger to tremble. If this is the way that O'Neill wants to play it, we declare our intention from this platform that we will organize massive demonstrations. Para o inferno com O'Neill e os políticos tímidos, o reverendo Paisley conduz um movimento contra os papistas, pacifistas e moderados. Until the day shall come when the Union judge shall fight on every street and on every road. Bastou uma simples faísca para acender a chama. Apenas tambores e pífaros. No dia 12 de agosto de 1969, em Londonderry, a fanfarra orangista provoca, desfilando na entrada do bairro católico, o Bullside, sob o olhar cúmplice dos policiais.
provocação, pedras atiradas. Atrás dos policiais, grupos armados de protestantes extremistas forçam a entrada do Brookside e semeiam terror. O Brookside está sitiado. Oh, it brought it on. 50 years of Unionist misrule in Northern Ireland brought it on. All the people of Derry wanted were factories and homes. And what do they get? We've been beating our heads against a Unionist wall. We have begged, we have demanded. And short of now taking what is ours, there is very little we can do. We can't say once again to the people in the Bogside, be tolerant, go home. As mesmas cenas se repetem no dia seguinte em Belfast. O exército britânico precisou intervir para proteger os bairros católicos e instalar entre as duas comunidades uma fronteira de arame farpado. There was a couple of shotguns used, and we had nothing. No shooting at all from your side? No shooting at all whatsoever from our side, because we hadn't gotten on the shoot back with. All we had was stones and a wee couple of petrol phones we had. That was all we had. And then the armoured cut, when we beat them back at Paisley Lakes back, there was only about 50 men, beat about 100 Paisley Lakes back. They chased them right over to Desirella Street, fought them there. 2 of our lads were shot on the Crumlin Road, chasing them down Desirella Street. One was blinded, and the other one was shot in the legs. And then... How many people now have been evacuated from this area? Well, I reckon out about 300 people. This was a Catholic-Protestant area mixed, wasn't it? Yes, that's right, yes. Do you think it will be again? I don't think so. I don't believe so. I don't think it'll be a long, long time even before we can trust these people over here. Entre vizinhos de uma casa a outra, de uma rua para outra, católicos de um lado e protestantes do outro, com o exército britânico no meio, começa um novo conflito. Assim caminha a República Livre da Irlanda após a independência em 1921. Pobre, católica e rural. Separada do resto da Irlanda, o norte, industrial e em maioria protestante, ficou sendo britânico. A grande minoria católica, 1/3 da população, é mantida em um estado subdesenvolvido pelas leis discriminatórias. Em 1968, pela igualdade de direitos, de voto, pelo direito à moradia e ao emprego, os católicos organizam passeatas. Passeatas pacíficas que grupos de protestantes radicais e violências policiais transformam rapidamente em tumulto. Contra os agressores, grupos armados e suplentes da polícia, os bairros católicos viram verdadeiros campos de guerra. No dia 12 de agosto em Londonderry, dia 13 e 14 em Belfast, os bairros católicos estão em chamas. Irlanda. Irlandas. No dia 15, o exército britânico desembarca para restabelecer a ordem e proteger os bairros católicos contra novas agressões, protegidos por trás das fronteiras de arame farpado. Andorinhas Indomáveis. Distribuição Sinapse. Versão brasileira. Áudio News. Na entrada do bairro católico de Derry, o Bogside, James Callaghan, primeiro-ministro britânico, é recebido por John Hume.
Católico moderado e pacifista, ele é um incitador do movimento pelos direitos cívicos. People who are really symptoms of injustice in Northern Ireland. I welcome you here because you will find in this area the worst housing and the highest unemployment and the heaviest immigration. And I hope you're bringing the solution with you. I'm very glad to come. Very glad indeed to be here and to see everybody, and I want to be able to see everybody. Citizens of both sides, I was told yesterday that I was welcome because I am neutral. I replied, I am not neutral. I am on the side of those, whoever they may be, and in whatever community they live, who are deprived of justice and of freedom. I cannot pretend to attempt to find a solution to it overnight. I can, however, pledge that my energies are at the disposal of the people of Northern Ireland. I will try, and I make no other promise, I will try to ensure that there is justice and equality and lack of fear and absence of discrimination in this country in which you live. As promessas foram cumpridas algumas semanas depois. Com expressões amarguradas apesar da música, os policiais e suplentes cuja responsabilidade nos tumultos foi estabelecida por Londres são desarmados e reorganizados. Os protestantes tinham um mau presságio. Traídos e indefesos, eles estão com medo. Os católicos, por sua vez, estavam reconfortados, calorosos e agradecidos aos soldados britânicos por protegê-los. Passaram-se os meses. A vida continua difícil, mas Londres cumpriu as suas promessas, todos iguais perante a lei. One man, one vote. O verão chegou. Esta é Derry, a cidade de John Hume, e este é o Boatside, seu bairro natal, que ele apresenta. Below the cannonaded walls of Derry lies Bogside, the heartland of Derry's Catholic community, and the district in which most of Derry's Catholics find their roots. Their differences with their Protestant fellow citizens are not only religious, for as a people they are both Irish in outlook and in culture, and they have never shared in the prosperity that has been the lot of large sections of the dominant community. E estes são os bairros protestantes. No surrender, não nos renderemos, o canto dos unionistas. E estas são as grandes fogueiras da noite de 11 de agosto, como fazem todo ano. These people are fundamentally no different from their Catholic fellow citizens. They are no richer, but what they have, they hold. And they believe that what they have is due to their heritage and to its political slogans of no surrender and not an inch. For these people are afraid. Fear is at the root of their prejudice. Fear of Rome, fear of the Catholic Church, fear of United Ireland. Their fear expresses itself in prejudice and domination, and is most clearly seen on the night of the 11th of August, the eve of the commemoration of their great event. No dia seguinte, depois das fogueiras, cantos, tambores e pífaros. Bandeiras, uniformes e homens de preto, os orangistas. Cantam. Estão felizes, venceram os papistas.
Os soldados estão lá, mas ninguém liga e vai até a entrada do bairro católico. Até que tudo degenera. Novamente. Provocações, lançamento de pedras. O exército não dá conta. Bairros católicos incendiados. 5 mortos, mais de 200 feridos. É o fim da lua de mel. Voltem para casa. Para o inferno, traidores britânicos. Barricadas e brigas. Na entrada dos bairros católicos, o exército desapareceu. O IRA está de volta. Zona proibida. Afastado há vários meses pelos pacifistas em luta pelos direitos cívicos, o IRA é o único baluarte contra as agressões. Totalmente desacreditado, o exército britânico se afastou. Nos bairros protestantes, os unionistas radicais desfilam. No surrender. Não nos renderemos. Desde 1971, o exército entra nos guetos católicos para desarmar o IRA. Durante as semanas que se seguiram, apesar do toque de recolher e das leis de exceção, Belfast e Derry mergulham na guerra civil. Imposto pelos unionistas, um novo governo decreta medidas de emergência. Foram mais de 1000 detenções arbitrárias e prisões sem julgamento em 3 meses. Um homem contra as armas. São como andorinhas indomáveis. Andorinhas e mulheres indomáveis. A ordem reina no bairro católico. Os homens estão presos.
E também há 14 mortos, dezenas de feridos e centenas de pessoas sem casa. De agora em diante, os católicos estão entregues à violência. É como na guerra. There was a sniper, shot a man dead, the face blew up. And what happened? The army shot the gas on us instead of going after the blasted sniper. Shot the bullets down here when all the people with mouths forward. The Protestant extreme organisation are shooting over into the Catholic areas and been attacked by the British army. And then they tell you, oh, if you complain about this or say about this, it's only IRA propaganda. I'm going to tell you something. Look, everybody around here don't mind being an IRA mob, but they've definitely supported that. These soldiers come in shooting at people for nothing. If they only give us a chance and explain us what they're about, just come in and shoot them with their guns, and there you can see it for yourself what they're doing to the young people. It's got nothing to do with us at all. I would like to make an appeal to our fellow Irish men and women in the South to rally now to our support. We need your help in this struggle that is going on at the present time. The fight in the North here is as much your fight as it is ours. This is your country as much as ours. Mas em Dublin o governo se mantém cauteloso. The immediate purpose is, as I explained to Mr. Heath, that he use his influence and bring the influence of the British government to bear on the early and full implementation of reforms, to remove all the discrimination that exists against the minority up there. When that has been done, when the communities up there learn to live together, then I think we can get a meaningful approach to the ultimate problem of reunification. I'm an Irishman. This is my home. This is my country. Give us a gun, and this is my country. We'll die for it. We'll die for what little bit of property I have. And still be proud to call myself an Irishman. But I wouldn't call a man an Irishman that stands on the other side of that border that my father and his father fought hard for from 16. And we were the Católicos left out in this 6 counties, cut out from our brothers and sisters of the South. And we want the sisters and brothers of that South. Get into the North. Never mind Jack Lynch. Get your army here. And we'll be with the army. Let's carry on of this gagging over for this. Arrange a meeting with Jack Lynch and Blarney. That's a lot of bloody hooey. Yankee Blarney. We're down up here. We're getting murdered up here. Murdered. Dublin prefere a não violência dos direitos humanos e deposita uma queixa diante da Corte Europeia contra as detenções e prisões arbitrárias e sem julgamento. O primeiro soldado britânico morre em fevereiro. Agora o exército é o principal alvo do IRA. 500 assaltos à mão armada, 1.500 atentados à bomba. Em um ano, foram 2.600 feridos e 175 mortos. O medo fomenta a violência. E o reverendo Paisley prega por ela. Breeding a monster in our midst which someday will be uncontrollable. I have a very shrewd idea that they were bringing in the sinews of a rebellion that shortly will break out in this province in fury unimaginable. Dias normais em Belfast e Derry. So these people have been sitting from 4:30 on Monday morning till now, and they're still in the same conditions. They've been put in the huts, as they say, like pigs. And the only time they get out is for interrogation by the bastards of the RUC special branch. Now, as everybody well knows, when you go in for interrogation with a special branch, if you don't answer any questions, you get a few kicks. And if you continue not to answer any questions, you may get a wee bit more. When they were taken down to Emerton Brides, practically every man had bruises with the kickings that he got on the way down and the Land Rovers. Longcash, a nova prisão apelidada de H-Blocks. Os blocos H. Católicos e protestantes presos juntos, mas em celas separadas. Imagens e canções clandestinas. Be brave, my darling, don't give up the fight, and think of all your comrades, and fight for what is right. Our times will be hard, but don't despair. Just close your eyes, you'll see me there. When the force is about Contra a prisão arbitrária e sem julgamento, os católicos retomaram suas passeatas pacifistas, proibidas pelo exército britânico. If you lead all people away, then we'll go away too. Yeah, but they want to march in there. Why not? They belong to you. They belong to you.
Um domingo em Londonderry. Domingo 30 de janeiro de 1972. Na entrada do Boldside. Sunday, Bloody Sunday. Os paraquedistas entram em guerra no Boldside. Treze mortos. Cruel. I never saw it even, and the worst film I ever looked at. It was massacre. It was mass murder. And I don't care who hears me say it. And I don't care, I never hope they'll not to see the day that'll never happen again. For it's pure murder. Murder. They tried to help two other lads. They were shot down just like a bloody dog, just like animals we were shot at. And I have no doubt, like, that this has been planned. They called off the Orange meeting and the Egg meeting and the Guildhall so that they could shoot us. They didn't care who we were, didn't care man, woman or child here. A youngster died this morning when they run over with stars and then went back over the top there again. I mean, what are we going to do? We're going to stand by idly and watch it all? If we hadn't the IRA here, the boat sections, the British Army would come in and move us down like dogs. Because that's all the British Army is, trained murderers. And only for the IRA we wouldn't be able to rest here in Craigan. Sunday, Bloody Sunday. The immense crowd remembered again those who had died on Sunday. Gerald McKinney, John Young, Hugh Gilmore, Kevin McElhinney, Jack Duddy, William McKinney, Gerald Donaghy, Michael McDade, Bernard McGuigan, Michael Kelly, William Nash, James Ray, Patrick Doherty. Durante 25 anos, até que Tony Blair reabra o caso em 1997, a verdade sobre os grandes responsáveis pelo massacre foi censurada. Sunday, Bloody Sunday. Em Dublin, a embaixada britânica está em chamas. Em Belfast, em pleno bairro protestante, um carro-bomba explode, causando 6 mortos e 120 feridos. É a resposta do IRA. A violência se responde com violência e parece não ter fim. Encurralados, os britânicos, governo e oposição sabem que é preciso encontrar uma saída política. The government have concluded, after long and anxious thought, that we must make possible a completely fresh start. Last Wednesday, I put these proposals to Mr. Faulkner. First, that the United Kingdom government should take over responsibility for law and order in Northern Ireland. Second, that there should be a gradual reduction in internment, beginning with those internees who could be released without unacceptable risks. Third, that the people of Northern Ireland should be given a chance, as soon as it is practicable, and again at intervals later, to decide for themselves in a plebiscite whether or not they want to remain in the United Kingdom. On Friday, I pledged the full support of the Labour Party in Parliament to Mr. Heath's decision to impose direct rule in Northern Ireland. A decision that was desperate, but a decision that was right. Eles queriam a união, mas a união os traiu. Não confiam mais nela. De agora em diante, os extremistas unionistas só podem contar com eles próprios. O poder pertence a eles. Eles não irão ceder em nada.
Today, fellow us, we can describe... In the United Kingdom. On Friday, I pledged the full support of the Labour Party in Parliament to Mr. Heath's decision to impose direct rule in Northern Ireland. A decision that was desperate, but a decision that was right. Eles queriam a união, mas a união os traiu. Não confiam mais nela. De agora em diante, os extremistas unionistas só podem contar com eles próprios. O poder pertence a eles. Eles não irão ceder em nada. Today, fellow us, we can describe our position as Ulster's element. We've rallied our strength and we're ready to do or die. We will not accept direct rule. We understand absolutely the feelings which have persuaded you to come out to Parliament buildings today, and that not only do we understand your feelings, but, my friends, we share them. And we feel that we, in our endeavours to provide just government in Ulster, have been betrayed from London. William Whitelaw, enviado por Londres para promover a paz e a reconciliação. Very nice to see you. Well, I'd like very much to do that. And you tell some of these people that you hear that. Just, I would love to come there. Everybody's welcome in the cradle. Well, I would love to come there. You just say that. That's very good. Peace, we want that soul. You want peace? That's all, peace. And give Mr. Whitelaw a chance. Chance para a paz, a qual respondem os chefes do IRA, mostrando seus rostos. If this invitation is accepted by Mr. Whitelaw within a period of 48 hours, the Irish Republican Army will suspend all offensive military operations for 7 days, providing the British Armed Forces respond by A. ending arrest, B. ending all raids and searches of homes, and C. ending harassment of the civilian population. Mas os extremistas unionistas não querem esta paz. Agora é a vez dos bairros protestantes se tornarem zona proibida. Proibida para católicos e britânicos. O Exército pela Defesa do Ulster, o UDA. Pardon? You no idea who these people are? No, I don't. You frightened? No, I'm not indeed. I'm glad to see them round here. Why? Because I am. I think it's about time our one started to do something. Don't you think that this is the kind of thing that can make the situation much worse than it already is? It can't be any worse than what it is. O Exército Britânico dita as regras. As mesmas para todos. Para os protestantes e os outros. Com o fim das barricadas do UDA, fracassa a tentativa pacifista de William Whitelaw e o IRA perdeu a confiança. É o fim da trégua. Bloody Friday. A sexta-feira sangrenta. Em menos de 1 hora, no dia 21 de julho, em Belfast, 20 bombas explodem. 11 mortos, 130 feridos. 2 semanas depois, no dia 31 de julho de madrugada, 600 carros blindados e 2.000 soldados invadem o Bogside, sem resistência. Feeling of frustration, seeing the army on the Bogside. What can you do? You just look around here the day and you see what they're really up to. They're not here to protect anybody.
They're in here to protect the interests of the British people, not to protect the Irish people on the both side. I don't know what the rest of Ireland thinks about this today, but we on the both side feel nothing but frustration. Hatred, bitterness, frustration. 13 meses se passaram. 13 meses e 10.000 tiros, cerca de 2.000 assaltos à mão armada e atentados à bomba. 470 mortos, 4.900 feridos. Os homens, maridos e pais, estão presos. Sem trabalho, nem dinheiro e visitas uma vez por semana. Para católicos e protestantes, a vida é a mesma. Margaret, what was life like when your husband was in Lancash with 6 children? There were a lot of problems with children, especially the boys, you know. They would be out maybe and you don't know where they are, and then maybe the next time the police was at the door. They maybe get into a wee bit of trouble, you know. But money was a hard problem too. We were just living from day to day, you know. Then my mummy died, and he was in, and my brother died. And they wouldn't let him out for the funerals or nothing. Na prisão contra a falta de julgamento e prisões arbitrárias, os homens do IRA retomam a funesta tradição das greves de fome. A violência contra o corpo e as almas nos blocos H impressiona a opinião católica. Destruam os blocos H, diz o Sinn Féin. Terminem com as greves, responde John Hume. The violent and non-violent ones. What have any one of them done about internment, other than make statements about it and castigate this party, who has consistently worked for its end? And when we had a secret meeting published in the Sunday Times a few weeks ago of a well-known violent organisation, what were they meeting about? Not how to end internment, not how to bring a solution to the problems of this community, but how to discredit this party. And they actually suggested that one of the means would be to instruct 20 of those young people in Lancash to go on hunger strike if we formed an executive in order to embarrass us politically. That's the concern that they have for an internment. And let this conference say, as well as saying that internment should end, and should end immediately, let it also say that those who are engaged in violence in this community can make the greatest contribution to ending it, because execution without trial is worse than imprisonment without trial. Naquele ano houve mais 1.500 assaltos à mão armada, 250 mortos, 2.600 feridos. Mas a violência diminuiu. Naquele mesmo ano, através de uma eleição, as 2 Irlandas se tornaram membros do mercado comum. E, finalmente, naquele ano, alguma coisa mudou no Ulster e agora esperam uma solução política. No dia 22 de novembro de 1973, as negociações conduzidas há meses com os 2 principais partidos católicos geram o nascimento do primeiro governo que associa protestantes e católicos. Sob a direção de Brian Faulkner, um unionista. Mas a esperança dura pouco. Queimem este governo, queimem a união dos católicos, dos moderados e dos mornos. O reverendo Paisley, representante dos radicais no parlamento, se opõe à união. We acted completely and totally unconstitutionally. We saw the Speaker yesterday and gave him notice. And what did the Speaker say? The Speaker said he was the servant of the executive and would not protect minorities in the House. So if he's prepared, just a minute, don't you be putting words into my mouth. I have made my statement. I have made my protest. I was totally in order. And let me tell you this. Go down and photograph the bayonets of the British Army. 1,000 army men. And if that, sir, is the sort of thing you think you'll get democracy in Northern Ireland, get you back taking Apesar de tudo, 10 dias depois, os líderes dos governos de Londres, Dublin e Belfast, reunidos pela primeira vez, assinam um acordo de cooperação econômica. Mas que se danem os políticos e seus acordos no papel, os comandos radicais entram em ação. At the minute, is your night patrol tonight? Any vandalism in the area is to stop.
where you see British Army on the streets, get out of the road. I don't want any confrontation with them whatsoever. But if there is any aggro on their part, do not hesitate to retaliate back again. Bloquear o acesso às fábricas. Paralisar a economia. The people on this side of the water, British parents, have seen their sons vilified and spat upon and murdered. British taxpayers have seen the taxes they have poured out almost without regard to cost. Over £300 million a year now, with the cost of the army operations on top of that, going into Northern Ireland. They see property destroyed by evil violence and are asked to pick up the bill for rebuilding it. Yet people who benefit from all this now viciously defy Westminster, purporting to act as though they were an elected government. People who spend their lives sponging on Westminster and British democracy and then systematically assault democratic methods. Who do these people think they are? As for Mr. Wilson, we today pulled back in his teeth this vile slander that we in Ulster are a bunch of spongers. I say to Mr. Wilson, if he would take a good look in his shaving mirror tomorrow morning, he would see the greatest sponger. Com a palavra, o UVF, o Exército Secreto dos Unionistas. We were leaving the constitutional and the political crisis to the politicians. We suddenly woke up and realised that we had been fighting a war for 4 years, yet our country's been sold down the river by the politicians. See, we were leaving the political war to the politicians, where in actual fact the politicians were losing that war. So we called a ceasefire, we went to the politicians and told them that we weren't going to fight the Provost forever. A greve é geral. A economia está paralisada. O governo é condenado a pedir demissão. A intransigência retomou seu curso sinistro. Cinco anos. E já são 1000 mortos. É um preço alto demais para uma população de apenas 1,5 milhão de habitantes. 1000 mortos, 16.000 feridos, protestantes e católicos. We have a situation where the two communities are very widely separated, and there is very little understanding from one side or the other. For peace to be restored here, each community has got to sort itself out and not really interfere directly in the affairs of the other community while these things are being sorted out. The IRA have continued their campaign of violence following the Heath Initiative. In my opinion, they are doing that against the express wishes of the vast majority of the people of these areas, because we believe, and we believe firmly, that our remaining problems of ending internment, amnesties for political prisoners and people on wanted list can be resolved peacefully. Enquanto se desenvolve um amplo movimento pela paz, o UVF e o IRA continuam a vingar cada bomba e cada morto. Em Longcash, os prisioneiros continuam a lutar por seus direitos, se recusando a comer e a tomar banho. Nus, debaixo de cobertores para não usar o uniforme carcerário, espalhando suas fezes pelas paredes da cela. Mártires indomáveis, que fora da prisão são acompanhados por sinais e mensagens. Greves e manifestações por parte do movimento de apoio aos presos dos blocos H. Mulheres e crianças. No dia 1º de março de 1981, 4 jovens prisioneiros do IRA entraram em greve para obter 5 pedidos muito simples. O direito de receber visitas, o direito de reunião, o de usar roupas civis, o direito de revisão de pena e o direito de não trabalhar.
Suas vidas estão nas mãos da primeira-ministra britânica. These people are convicted criminals. To treat them as prisoners of war or give them special political status is to give them a license to kill. And I must say all my sympathies go to the victims, and all my anger goes to the way in which our soldiers and police are treated out there by people of the kind who are in the Maze prison, who do not hesitate to use the gun and the bomb to maim and kill to get their way. We cannot go that way. We have to beat them. Os muros unionistas respondem à Dama de Ferro. Agora é hora de morrer. O primeiro, Bob Sands, está agonizando. Para salvar Bob Sands, Bernadette Devlin, que acaba de escapar por pouco de um atentado, faz uma proposta desesperada. Aproveitar as eleições para apresentá-lo como candidato em nome do Sinn Féin para que fique sob proteção da imunidade parlamentar. No dia 9 de abril, no seu 41º dia de greve, Bob Sands é eleito deputado do Parlamento Britânico. Em vão. My son's dying, and I would like to appeal to the people for remain calm and to have no fighting or cause no death or destruction. My son's offered his life for better conditions in prison, but not to cause further death outside. That's all I can say. How is he today? He's dying. I myself believe that Bobby Sands deserves the respect that a martyr deserves, because when Terence McSweeney died in hunger strike, he was called an Irishman. When Bobby Sands went on hunger strike, he was called a criminal. That's for the same country. That fella is dying for what should have been given from the beginning. He wasn't answering the earth. He just asked to be treated as a human being, and they haven't been treated as human beings. He's given his life for the rest of them. For all of us, and for anybody now that's going to be lifted. Ele resistiu 66 dias. Como Terence McSweeney, prefeito de Cork, 60 anos antes. E como tantos outros desde então. Estas são as suas últimas palavras escritas antes de morrer. Eu sou a rosa torturada, sou a andorinha indomável, sou o espírito de liberdade. 10 outros homens morrem nas semanas seguintes. A Dama de Ferro não cedeu. A vingança do IRA se volta para o centro do poder britânico. Em Londres. Em Brighton, onde se encontra a primeira-ministra para o congresso anual de seu partido. You hear about these atrocities, these bombs. You don't expect them to happen to you. But life must go on, as usual. And your conference will go on. Conference will go on. All right, the conference will go on, as usual. As usual. Como de costume. Haverá outras. Bomba por bomba, morte por morte. Entre os extremistas, o ciclo infernal continua. This is Ian Pearson, the leader of the Ulster Democratic Unionist Party, and your old friend and member of Parliament for Europe. You know the issue, 1, 2, and 3. Democratic Unionist Party, calling the people of Australia to come out and vote all the way. For the free democratic Mas a voz dos mártires tem efeitos inesperados. A eleição e o sacrifício de Bob Sands deram ao Sinn Féin um novo impulso, uma força e uma popularidade crescente.
Apesar da censura e de suas palavras censuradas na TV, em breve vencerão as eleições. Gerry Adams, presidente do Sinn Féin, eleito no parlamento britânico, vai se tornar, ao lado de John Hume, o homem-chave das negociações que se tornam aos poucos um processo pela paz. Chega de mortos. Vamos dar uma chance à paz. 25 anos de resistência é o bastante. Mas ainda resta uma pequena parte daqueles que sempre dizem não quando Margaret Thatcher associa o governo de Dublin às bases do processo de paz. De rupturas em negociações, passam os anos e os primeiros ministros britânicos, cada um recomeçando esse processo tão esperado. E a cada vez acredita-se que vai dar certo, que finalmente haverá paz. Gladstone failed. Lloyd George failed. Churchill failed. Prime Minister who delivers peace in Ireland. That will be, I think, historic. And I think it will be a little bit more historic than the Prime Minister who puts fat in fuel. Better to go down in history as a peace man rather than as a bad man. Já faz 30 anos. Foram 3.000 mortos. 3.000 mártires. Não é fácil esquecê-los. Como fazer para deixar que os mortos enterrem os mortos? Por favor, digam-me qual será o final.